Ah, desculpa. Bom, vamos lá de novo, sejam bem-vindas. Como sempre, eu começo falando igual uma matraca e não gravo, né? Então, para quem vai assistir, já vai vendo, né? Quem ainda não me conhece, né? É assim mesmo, é espontâneo, é ao vivo, né? Então, né, trouxe um pouco para as meninas, explicando todo o caminho, o percurso com esses ciclos, né? O último ciclo da mulher esqueleto, falei um pouco sobre o do patinho feio, mas a gente vai trabalhar, vocês vão entender, né, tudo que eu trouxe. E agora, né, trazer para quem está aqui, quem não conhece esse trabalho, né, explicar um pouquinho, né, como que a gente vai fazer esse primeiro encontro. Esse primeiro encontro é a leitura do conto, né? Então, eu vou fazer a leitura para vocês do conto, né? Vou pedir para vocês, né, terem aí uma escuta, né, que a própria Clarissa no livro chama de uma escuta da alma, né? Que não é uma escuta comum, né? Essa escuta do dia a dia meio distraída, né? Onde a gente está fazendo 15 mil coisas ao mesmo tempo. Não, é uma escuta de presença, né? Então eu vou pedir para vocês que a hora que eu for fazer a leitura do conto, né? Para que vocês realmente estejam o máximo possível concentradas, né? Para que vocês escutem e percebam o corpo de vocês enquanto vocês escutam, né? Percebam os pensamentos de vocês enquanto vocês escutam. E isso é muito importante, né? É uma escuta terapêutica, é uma escuta onde a gente escuta tudo, não só as palavras que eu vou trazer, né? Mas a gente escuta o que a gente sente, a gente escuta o nosso corpo. E isso é muito importante nesse trabalho com os contos, justamente por quê? Porque o conto ele mexe numa camada inconsciente. Ele vai mexer num lugar na gente que a gente não tem ideia. E a verdade é essa, né? E cada vez que a gente ouve o mesmo conto, né? Quem já teve essa experiência, sabe que também nunca é a mesma coisa. Justamente porque vai depender do que a gente está vivendo agora. Então, o conto vai chegar para cada uma de um jeito diferente. Por quê? Porque cada uma está vivendo um processo diferente. Porque cada uma tem uma subjetividade diferente, porque cada uma tem uma construção inconsciente também diferente. Embora a gente compartilhe de uma parte, né, do inconsciente feminino, né, dentro do que a gente tem no mundo. Então, eu vou pedir para vocês, né, enquanto eu vou fazer essa contação, para que vocês tenham essa presença, tá? E aí, depois que eu terminar a contação, aí eu vou trazer uma dinâmica para vocês. Depois da dinâmica, a gente vai ter um momento onde eu divido vocês em salas simultâneas, aqui dentro do Zoom, né? Aí eu vou ver quantas que vão estar presentes, e aí eu divido, né, em duas, provavelmente vão ser duas salas aqui. Eu não vou estar presente nessas salas, né? Essas salas não têm gravação, né? Não são gravados, né? Nada que é dito lá é gravado, e vai ser nessa sala que vai ter ali um momento de partilha a partir da dinâmica que a gente vai fazer. E aí depois todo mundo volta para cá e a gente faz a partilha final aqui do encontro de hoje, tá? Então, só explicando para vocês como que vai ser hoje, né, esse trabalho que a gente vai fazer. Nos próximos encontros, a gente vai entrar na parte da interpretação dos símbolos do conto, né? A partir da interpretação que a Clarissa dá no livro, mas também trazendo aquilo que eventualmente eu sinta de trazer para vocês, e principalmente, fica o convite, principalmente para as meninas que estão chegando agora, esse espaço mais rico, mais do que o livro traz, né? Do que está escrito no livro, que eu vou ler alguns trechos só e trazer algumas interpretações, é a fala de vocês, é a narrativa de vocês, é a história de vocês. É aquilo que pulsa em vocês quando vocês escutam qualquer coisa que seja falado aqui, a partir de mim ou de qualquer uma das lobas. Então, a qualquer momento, fala. Sentiu vontade de falar? Fala. Não precisa levantar a mão, não precisa pedir autorização, entendeu? O único momento que eu peço para que vocês não falem é quando eu estiver contando, né? Quando eu estiver fazendo a contação da história. É o único momento que eu vou pedir para vocês realmente fecharem os olhos, né? E só sentirem, se perceberem, se observarem e entrarem nesse processo dessa escuta, né, terapêutica. Mas é o único momento que eu vou pedir para que vocês realmente fiquem quietinhos, né? E a hora que eu terminar, né, também esperar eu falar alguma coisa para saber que é a hora da gente ir voltando, tá? Porque depois que termina, que eu termino de contar, eu vou pedir para vocês ainda ficarem um tempo ali com vocês, tá? Então, é no único momento que, né, eu vou pedir para vocês não falarem. O resto, depois desse processo da contação, todo momento, a qualquer momento, me interrompa. Não tem problema. Aqui todo mundo pode interromper, né? Porque é essa espontaneidade,
É isso que nutre esse trabalho. É essa capacidade que a gente tem, a generosidade de trazer a nossa história, de trazer a nossa presença. E até por isso eu decidi, a partir desse ciclo, eu não vou mais divulgar no Instagram os próximos ciclos, né? Então, assim, quem quiser convidar outras pessoas, convidem. Quem não quiser convidar, não convida. Quem quiser continuar vindo, vem. Quem não quiser, não vem, né? Eu entendi que esse é um espaço que ele, nesse último ciclo, teve uma intuição minha que disse, agora fecha. Entende? Justamente para que a gente também possa aqui criar um lugar de vínculo e de intimidade, né? Que se entrar alguém é porque realmente tem que entrar. Ela vai chegar chamada pelo campo que já está aqui. Então ela vai estar vibrando junto com a gente. Qualquer uma que entrar a partir daqui, para que a gente se sinta segura nesse espaço, né? Porque o que eu percebi nas mudanças de ciclo é que de vez em quando a gente ia ficando tímida, né? Que o ano passado a gente ficou bastante tempo as mesmas juntas, né? Depois entrou e eu senti uma certa timidez, né? Porque é natural, né? Entrou uma outra pessoa, opa, será que é? Posso falar tudo aqui ainda? Será que é um espaço seguro ainda? Porque a gente realmente, a gente vive numa sociedade que a gente teve que crescer desconfiado. Então, esse espaço é um espaço que eu quero também possibilitar essa experiência de estamos entre mulheres e a gente pode confiar. E a gente pode se sentir segura. E a gente pode saber que a outra vai escutar a partir de um lugar muito generoso. Que não vai ter esse lugar de estar ali querendo, né, criticar, querendo. Vamos julgar? Vamos. Que é uma outra coisa, né, que eu sempre trago. Ah, não é para julgar. A gente julga, porque a gente é humana e o julgamento é uma forma de projeção, né? Então é só importante quando a gente julgar, a hora que sentir que está julgando a coleguinha, olha para si mesmo, né? Peraí, por que que tá me incomodando tanto? Por que que ela tá me irritando? Quem que ela me lembra? Minha mãe, minha irmã? Minha avó, né? Então, assim, esse espaço também é sobre isso. As meninas que estão há mais tempo, a gente já teve aqui situações desconfortáveis até, né, entre nós. E a gente atravessou, porque o amor é sobre isso. Construir vínculo de amor é sobre isso. É sobre, às vezes, a gente ter ali uns desconfortos, uns atravessamentos, sem saber de onde está vindo, mas juntas conseguir olhar para aquilo com muita maturidade e falar: peraí, né? Eu falei aquilo para você, mas na verdade era sobre mim. Na verdade, aquilo que você falou me machucou porque me lembrou uma situação. Então, vamos resolver isso aqui. Então, esse espaço também não é só esse lugar que, ai, é tudo gostoso, maravilhoso. Não é. Porque se a gente está se propondo a criar um espaço de exposição, de vulnerabilidades, né, de intimidade, de amor, vai ter desconforto também. E é por isso que muita gente não sustenta esse tipo de trabalho. Porque ao mesmo tempo que ele é gostoso, que a gente ama estar aqui, tem um lugar na gente que morre de medo a hora que a gente chega aqui, né? Porque a gente não sabe o que vai encontrar, tanto no outro quanto na gente, né? E esses contos mexem. Então, sejam bem-vindas ao portal do Patinho Feio, né? Porque é um portal, eu falo para as meninas, né? Eu estou fazendo esse trabalho, não está sendo fácil continuar, porque a cada conto a vida traz as lições. Cada vez que eu falo, agora o patinho feio, a vida começa a trazer um monte de coisa para mim, aí eu corto o cabelo. Assim, você cisne, aceita esse cisne que Ô, habita em você. Diga, Pri. ô Mayra, eu senti que você já estava já no clima do Patinho Feio, porque aconteceu uma revolta nas redes sociais com essa pessoa, né? Não é só o cabelo que você cortou. De repente, tinha 5 mil no Instagram. De repente, vou excluir, vou excluir, vou excluir. Eu falei, gente, será que ela foi hackeada? No primeiro momento, pensei. Aí pensa assim, não, deve ter algo a ver com o Patinho Feio que tá chegando aí. Gente, assim, Tipo isso, muita né? coisa aconteceu. Foi um processo de integração. De olhar e falar, cara, assim, eu tinha um Instagram para falar do trabalho com as lobas, um Instagram para falar de psicodélicos, né, que é a formação que eu estou fazendo, um Instagram para psicanálise, um Instagram privado, né, com 200 gato pingado ali. Eu falei, gente, para que que eu tenho tanto Instagram, né? Sim, eu sou uma só, né? E o meu trabalho tá tudo junto, né? Não tem separação. E agora eu também estou num processo de decidir trabalhar só com mulher, né? Então, pois é. Então, assim, o patinho feio me levou para lugares, meus amores, entendeu? Que tá uma loucura. Porque realmente ele trouxe assim, meu, essa é você. Esse é o seu trabalho, esse é o seu caminho, essa é a sua escolha. E
acredita, confia e vai, né? Então, por isso que eu estou falando, estamos aqui num portal. Sejam bem-vindas. É isso, amadas. As meninas estão chegando, mesmo as que estão aqui. Quando vocês forem falar, né, depois do conto, né, para a gente não atrasar tanto, que às vezes a gente atrasa, tá? Às vezes a gente atrasa, porque a pessoa fala pouco aqui também, né? Aí de vez em quando vem as outras lobas, fala, parece umas lobas maritaca, né? De vez em quando liga as maritacas aqui, às vezes a gente atrasa um pouquinho. Mas eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou primeiro trazer o conto, né, para gente, aí depois, né, que fizer a parte ali das partilhas, na hora da partilha as meninas estão chegando e as que estão aqui já há mais tempo se apresentem, tá? Então eu vou fazer assim para ficar mais fácil, tá? Porque assim, se todo o ciclo a gente fala para todo mundo se apresentar, a gente gosta de falar, né? E aí a gente gosta de ficar se apresentando 10 minutos cada uma. E aí atrasa muito. Das outras vezes eu deixei, aí eu vi que, né, a gente foi parar 10 horas da noite já, né? Então a gente vai fazer assim, vocês vão se apresentando aos pouquinhos, espontaneamente, né? Cada vez eu vou soltar mais, né? Assim, para que a gente realmente faça desse espaço um espaço vivo, um espaço orgânico, tá? Tem ali uma estrutura, mas no que a gente puder deixar as coisas mais soltas, né? Mais verdadeiras, que a gente está precisando, né? De coisas verdadeiras nesse mundo, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Então agora eu vou pedir para vocês, quem quiser ir ao banheiro, né, que está apertado e tudo mais, porque eu vou fazer a contação de história, né? E essa contação é importante que vocês consigam relaxar, né? Então, por isso que é importante, se tiver vontade de ir ao banheiro, né? Se quiser se ajeitar onde está sentada, se quiser deitar, se quiser pegar, né, uma água, né? Não precisa, né, do livro, não precisa de uma caneta, de nada disso agora, tá? Só depois da leitura, que eu vou trazer uma dinâmica para vocês, que aí a gente vai precisar desses materiais, mas nesse momento é a presença, né? O mais importante é que vocês consigam se sentar, de preferência no ambiente que vocês estejam sozinhas, se for possível, né? E eu vou pedir para vocês também, quando eu for fazer a leitura, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos também, para que vocês consigam justamente ficar com vocês no momento da escuta. E enquanto vocês forem escutando, tentar, na medida do possível, não ficar pensando, né? Porque a nossa tendência é a hora que está começando a ouvir, já começa, nossa, essa parte eu nem lembrava, nossa, e esqueci o negócio, né? Então, assim, um esforço, né? Para a gente conseguir realmente só escutar, né? Se apegar às palavras no sentido de prestar atenção nas palavras, prestar atenção na entonação, e enquanto estiver escutando, prestar atenção nos pensamentos, o que que vem na cabeça de vocês. Não nutram esses pensamentos, mas percebam esses pensamentos, né? Então, a hora que eles vierem, simplesmente, nossa, né? Veio isso, deixa aí. Não fica tentando racionalizar o que veio, né? Veio o pensamento, só tenha consciência de que veio aquele pensamento, veio aquela memória, veio aquela pessoa, veio aquele afeto, veio aquela música, veio aquele livro. E o corpo, né? A cada trecho do conto, como eu sinto o meu corpo, né? Eu sinto ansiedade, eu sinto angústia, eu sinto medo, eu sinto alegria, eu sinto vontade de levantar, eu começo a sentir dor no estômago, começo a sentir dor em algum lugar. Então, vai se percebendo, me sinto inquieta. Então, isso é muito importante, porque vai mexer em lugares que parece que às vezes é um lugar, mas depois a gente vai descobrir que é outro, na parte de integração depois desse conto, tá? Então, só para vocês, né, entenderem como a gente faz isso. E vamos lá. Eu vou ler primeiro para vocês um trechinho, né? Deixa eu ver que horas Ô, estão. Mayra, acho que a Ivy saiu, agora Não, ela tá aí, voltou. ó. E a Rô também. Não, ela acabou de voltar, ela tava sem fone e não tava aí, não, a outra maluca. A Ela não Rô tava aí. sumiu, a Rô sumiu. Eu vou só A ler Ivy tinha primeiro. saído também. A Rô, Só fui pegar água. a Rô tá aí. Pronto. Todo mundo aí. Então, agora eu vou ler um trechinho que está aqui no começo do conto, né? Quando a gente entra no capítulo, tem só um textinho introdutório que ela traz, é bem curto. Aí depois eu conto. Então, por enquanto, é só me escutar mesmo, não precisa fechar o olho nem nada, mas já vai relaxando o corpo, já entrando no clima. E aí, na hora do conto, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos realmente, né? Relaxarem,
para poder eu fazer a leitura, tá? Então, agora é só uma leitura normal, tá? Então, a gente está no capítulo 6, né? Esse capítulo 6, a procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção. O patinho feio, a descoberta daquilo a que pertencemos. Às vezes, a vida dá errado para a mulher selvagem, desde o início. Muitas mulheres tiveram pais que as observavam enquanto eram crianças e se perguntavam, perplexos, como esse pequeno alienígena havia conseguido se infiltrar na família. Outros pais estavam sempre olhando para os céus, ignorando a criança, tratando-a mal ou dando-lhe aquele olhar enreguelante. Anime-se, a mulher que passou por isso. Você já se vingou por ter sido impossível de criar e uma eterna pedra no sapato deles. Embora não por culpa sua. Talvez até mesmo hoje você seja capaz de lhes inspirar um medo abjeto quando aparece à sua porta. Até que não está mal em termos de vingança inocente. Certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e de dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Pode ser que você não pertença absolutamente à sua família original. Você talvez combine com eles em termos genéticos, mas quanto ao temperamento, você pode pertencer a outro grupo. Ou, quem sabe, você não pertença à sua família, apenas superficialmente, enquanto sua alma escapa, corre pela estrada fora e satisfaz sua gula mordiscando petiscos espirituais em outras plagas. Hans Christian Andersen escreveu dezenas de histórias sobre o arquétipo do órfão. Ele foi um importante defensor da criança perdida e negligenciada, e dava imenso apoio à ideia da procura e descoberta do nosso próprio grupo. A sua história, O Patinho Feio, publicada pela primeira vez em 1845, trata do arquétipo do ser incomum e desvalido. Uma história perfeita e similar à da mulher selvagem. Durante os 2 últimos séculos, O Patinho Feio foi uma das poucas histórias a incentivar sucessivas gerações de gente diferente a aguentar até encontrar a sua turma. Trata-se de uma história básica em termos psicológicos e espirituais. Uma história básica é aquela que contém uma verdadeira tão fundamental para o desenvolvimento humano que, sem a incorporação desse fato, o avanço se torna duvidoso e ninguém consegue prosperar sobre o aspecto psicológico enquanto não perceber essa verdade. Segue-se, portanto, uma tradução do Patinho Feio que foi contada originalmente no idioma magiar por narradores rústicos. Então, vamos lá, né? Então, aqui só para ter um entendimento, né, por onde que esse conto navega, né, que a gente, todas nós já tivemos contato, né, provavelmente, né, na infância com esse conto. Você não teve, Pri? Jura que Eu não? anotei aqui já, primeiro incômodo, falar no meu momento de fala. Nunca ouvi esse conto. Tô super incomodada com isso, mas vamos aí. Gente, Tá olha tudo que bem, vou superar. interessante. A Verinha Como também não? que você nunca ouviu falar desse Sabe o conto alienígena nesse que ela acabou de Brasil? ler? Eu Nossa, eu acabei pensei de nisso. assistir isso. Eu Minha pensei nisso. Eu falei, senhora, essa é uma verdadeira tem um alienígena. filme da Disney sobre o patinho feio que vira cisne. Ele era Tá cisne, na bom, verdade, ele não gente. era um patinho. Tem Mas uma Só tá seguir o coleção da grupo. Disney dos livros. E tem Sim, Pode Então, Ver. alguém aqui, além da Pri, nunca ouviu esse conto? Vera, me ajuda. A Vera estava se manifestando ali. Que não é seja, possível. não Então, seja como eu falei. na sua escola ensinavam sobre que não teve, ninguém descobriu o Brasil. O Brasil já estava aqui, né? Ensinaram certo, não é possível. Gente, eu tô sofrendo bullying, mas venham para o grupo. É tudo muito legal. Desculpa, eu precisava extravasar Olha, É essa eu foi já muito vi, símbolo impactante. eu já vi particular. algum desenho, mas assim, o conto, tudo que significa tal, também estou no barco da Pri. Semi, Não. semi-alienígena. Tamo E outra juntas, gente. coisa, que nem, vocês são bem mais novas, né? Eu não fiz pré-primário, na minha época não tinha essas coisas. Eu entrei no primeiro ano já, então é totalmente Gente, eu fiz. diferente.
Eu fiz, mas na minha escola não falavam sobre patinha feia. Eu era a própria pata feia da Não, vizinha. mas tá Vamos tudo lá. certo. A gente já descobriu uma coisa importante. Priscila e Verinha vieram da mesma nave. Além de Por pata, agora eu isso vou que a pôr gente ET no grupo. Só um minuto. Só um Gente, minutinho, eu vou é isso que eu procurar uma. falei. Essa é a intimidade, né? A intimidade é essa coisa, né? Mas é Trabalharei com interessante. imagens. Mas é interessante, Pri, de verdade, assim, eu não, eu Não para gostei. mim era uma coisa assim que qualquer criança teve acesso, porque realmente é um conto muito básico, né? E assim, Hum. quanto eu acredito que faz falta, né? Porque ele traz essa ideia, né? Só que apesar que assim, eu tive contato e não adiantou muita coisa. Fiquei anos achando que era pato. Então, no final das contas, eu não sei se vocês perderam muita coisa. Mas eu tinha anotado, porque logo que você começou a falar, você falou exatamente assim, que era um conto clássico. Aí eu coloquei assim várias interrogações. Que conto é esse? Aí eu coloquei assim, ó, nunca ouvi falar. Perguntar. Mas obrigada, Mara. É isso aí. Gente, que interessante. Muito bom, muito bom. É uma coisa que eu não esperava, assim, mas é muito bom para eu saber que existem cisnes, inclusive, que nunca souberam a própria história. Não tem Cisnes nenhuma alienígenas. chance. E ali é um cisne alienígena. Vou colocar a figurinha do alienígena hoje lá no grupo. Bom, amadas, então, assim, para aquelas que nunca ouviram o conto, para aquelas que já ouviram inúmeras vezes o conto, né? Então, vamos ao conto. Então, agora eu vou pedir para vocês sentarem, deitarem, relaxar. Ai, Pri, acha até os alienígenas, e as coisas que você acha. Ai, mano. Deixa eu me concentrar, criatura. Avacalhação esse negócio. Bom, vamos lá, respirando, né? Para a gente poder centrar agora com os cisnes, patos e alienígenas, né? Vamos todo mundo, né? Respirar, centrar. Vou pedir para vocês, né? De preferência, quem puder ficar sem sapato, com o pé direto no chão, é uma coisa que ajuda bastante, né? Nesse aterramento, nessa presença, né? Para a gente poder realmente relaxar, tá? Então, respirem, fechem os olhos, né? Que a gente já vai entrar agora, né? No conto do Patinho Feio. O Patinho Feio já estava quase na época da colheita. As velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho. Os velhos remendavam cobertores. As moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos. Os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado. As mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. O vento apenas começava a soltar as folhas um pouco mais, e mais um pouco a cada dia que passava. E lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata. E afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir, até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar e a mãe pata exibiu seus filhotes. Eles não são lindos? Gabou-se ela. Mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata e esta tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de perua, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro da água, você sabia? Ela sabia, porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Não estou preocupada com isso, disse ela, mas você sabia que o safado do pai desses patinhos
Ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando, e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro. Seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Ah, talvez seja mesmo um peru. Preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água, acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. É, ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas antes que percebesse, outro pato atravessou o quintal a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. Pare com isso, gritou a mãe pata. Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem, retrucou o valentão. Oh, mais uma ninhada! Como se já não tivéssemos boca demais a alimentar, exclamou a pata rainha com o trapo vermelho na pena. E aquele lá, aquele grandão e feio? Bem, aquilo sem dúvida é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado. Mas eu sei que ele vai se recuperar. Vocês vão ver. Ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam-no e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas. A princípio, a sua mãe o defendia, mas com o tempo, até ela se cansou daquilo tudo. Como eu queria que você fosse embora, exclamou exasperada a mãe. E foi assim que o patinho feio fugiu, com a maior parte das suas penas arrancadas e todo enlameado. Ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali, ele se deitou à beira d'água com o pescoço esticado e sorvia um pouco d'água de vez em quando. Dos juncos, dois gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. Ei, você aí, criatura horrorosa, disseram rindo à socapa. Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar, e por toda parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo, e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada por um barbante e havia mais feridas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos, a galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos. E se não fosse, podemos matá-lo para comer. E assim o pato ficou. Mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Perguntavam-lhe os dois. O que mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo.
quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo da água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. A galinha não conseguia ver a graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho. E por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou por acaso um laguinho, e enquanto estava nadando foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo, e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las, enquanto desapareciam nos céus, e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou, trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias, e a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite, e as velhas fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam 3 bocas de cada vez à luz de velas, e os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar, e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. E no lago, ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido, em círculos, para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo, e foi aí que ele sentiu que ia morrer. 2 patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. Como você é feio! Grasnaram. Que pena! É uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho, quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até os caibros do telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. De lá de cima, ele mergulhou direto para dentro do balde de leite. E quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura, enquanto as crianças riam a mais não poder. O patinho saiu agitado pela porta do gato e lá fora, afinal, caiu quase morto na neve. Dali ele se esforçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os acolchoados e os velhos guardaram suas ceroulas compridas. Novos bebês chegavam no meio da noite, enquanto seus pais andavam de um lado para o outro no quintal, debaixo do céu estrelado. Durante o dia, as moças enfiavam narcisos nos cabelos e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago, por ali, a água ficou mais agradável, e o patinho feio que nela boiava abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas! Elas o levaram bem para o alto, acima da terra. Dos céus, ele via os pomares com seus mantos brancos, os lavradores arando, os jovens de toda a natureza saindo da casca, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago, havia 3 cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono.
aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu o impulso de se unir a elas e se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas. Pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E baixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem na água, ele viu um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu, porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne magnífico. E pela primeira vez, sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água, destrançando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco de água limpa e a atiravam na direção das moças que enrubesciam como pétalas. Os homens tiraram uma folga de ordenha só para tomar um pouco daquele ar. As mulheres pararam um pouco de remendar só para rir com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera, e mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio. Então, agora eu vou pedir para vocês continuarem, né, com os olhos fechados. E percebam qual é a cena desse conto que marcou vocês. Qual é a primeira cena que aparece no campo mental de vocês quando vocês pensam nessa escuta que vocês viveram agora? Em qual trecho vocês sentem que, de alguma forma, tem algo ali que é seu? Algo ali que te conecta com a sua história, nesse momento da sua vida. Tenta construir essa cena no campo mental, com o máximo de detalhes, compreendendo que é sua cena. Os elementos são seus elementos. Se tiverem símbolos, pessoas, palavras, a cena é sua. O que faz parte dela. Então, eu vou pedir para vocês construírem essa cena, só mais um pouquinho, e sentirem o que que essa cena faz com que vocês sintam, para onde ela leva vocês, de onde ela busca vocês.
E agora voltando devagarzinho. Agora eu vou, né, tava olhando o tempo aqui, esse momento, né, que eu vou trazer agora para vocês da partilha nas salas simultâneas, ele acaba sempre sendo, né, um dos momentos mais importantes nesse processo, que é o momento de vocês conseguirem expressar, né, umas para as outras, né, aquilo que o conto trouxe para vocês, né, da forma que cada uma se sente à vontade, né, se sentir à vontade também, né, nada que é obrigatório, mas é sempre rico, né? Então, eu vou nesse momento dividir vocês, né? A gente está aqui em 3, 6, 7, 8. Então, vou dividir em duas salas, né? Com 4 pessoas, cada uma das salas. E aí eu vou dar para vocês 20 minutos, tá? Para que todas possam falar, né? Nesse intervalo. E a ideia é que vocês, cada uma, traga qual foi a cena, traga os elementos, né? Quando a gente tem mais tempo, geralmente a gente faz um exercício, né, de desenhar, de escrever, quando o conto não é tão longo, né, mas o conto do Patinho Feio, ele é um conto longo, então ele acaba tomando mais espaço, aí falta esse espaço, mas depois eu vou trazer para vocês essa dinâmica para que vocês possam fazer em casa, porque ela também mexe, né? Quando a gente coloca no papel, né? Quando a gente desenha, quando a gente escreve, né? Então eu vou pedir depois para vocês levarem essa parte da dinâmica para fazer em casa, nesse intervalo entre hoje e o próximo encontro. Mas nesse momento trazer, né, aquilo que vocês sentiram durante a escuta, entendendo que não existe certo ou errado, né? Não se preocupem nesse lugar, né, do julgamento. Ah, eu senti isso. Ah, não, mas eu senti diferente. É sobre isso, né? Cada uma vai sentir de um jeito mesmo, porque cada uma tem uma história, cada uma está vivendo um momento, né? E muitas vezes é nessa partilha que a gente também é como se a gente conseguisse pegar fragmentos da história da outra que dizem algo sobre nós também. E por isso que é tão rico, porque de repente a gente vê que é um quebra-cabeça ali, que peças que estavam faltando, a partir daquilo que a outra traz, a gente encontra respostas. Então, é sempre importante nessas trocas, nesses ambientes, nesses campos que a gente cria, a gente entender que cada uma de nós aqui é um oráculo. Cada uma de nós aqui carrega informações para outra. A gente não está aqui só pela gente, como indivíduo. A gente está aqui por esse grupo. É cada uma que está aqui. Então, eu gosto de enfatizar isso para que nessa hora da troca a gente traga toda a nossa generosidade para essa partilha e toda a nossa verdade e todo o nosso respeito ao escutar uma outra mulher, porque todas as histórias são legítimas e todas são importantes. E a gente precisa de um espaço que diga isso pra gente, tá? Então agora eu vou dividir vocês em duas salas e vou dar 20 minutos e aí vocês falem o que vocês quiserem. Eu não vou estar em nenhuma sala, eu vou estar aqui, né? Quem precisar, tô por aqui. E ela volta automaticamente, né? Então eu programo aqui os 20 minutos, aí automaticamente ela devolve vocês. Na maioria das vezes, quando vocês voltam, vocês me xingam, né? Porque queriam ter ficado mais. Já estou acostumada com este processo também, né? Mas vamos que vamos. Usem esse espaço porque ele é realmente sagrado. Deixa eu ver, duas salas simultâneas. É isso mesmo, vai dar 4 por sala. Deixa eu ver aqui como que está o tempo. Fechar automaticamente após 20 minutos. E aí, geralmente, quando dá 20 minutos, ela já fala que vai fechar e demora mais um minutinho para realmente ela mandar todo mundo de volta. Mas vou estar aqui na sala principal. Qualquer coisa, só me chamar, tá bom? Então, boa viagem na nave espacial de vocês. Que eu falo que é assim, para onde que a gente vai? Para Nárnia. E a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Então, boa troca.
Oi, Mayra, boa noite. Tudo bem? Olhando aqui de novo o que você postou, né? Seria bem legal participar. Acho que conversa super comigo, com o meu atual momento. E 50. Mas obrigada, viu? A gente vai conversando e eu tô deixando mais aqui para deixar registrado mesmo, tá bom? Obrigada. E aí eu fiquei ouvindo sobre essa casa 4 de emoções. Depois falou sobre um autoenfrentamento depois lá, tá bom? É mais porque eu ouvi tudo novamente e que aí é por isso que eu tô mandando mais a mensagem. Eu tô com uma dificuldade, assim, pensando sobre isso que você me falou sobre a comunicação, a autenticidade, né? Mas esses horários, esse horário das 7h30 para mim é ruim, né? Eu tô trabalhando ainda. Eu não deixei, assim, as minhas impressões, de algumas coisas que você disse que, na verdade, foram importantes.
Que loucura.
Só entrei aqui para dar tchau, meninas. Beijo, beijo. Preciso sair correndo, senão vou perder o ônibus. Ai, Tchau. de Bom verdade. encerramento Ah, aí para vocês. tchau. E aí, bonitas? Todos de volta? Como que foi? De- Quem quer me trazer algo? Quero saber um pouquinho. Alienígena ali. Eu queria dizer que na nossa sala estive com a minha parça de nave. Só para te falar. Eu falo que nada é por acaso, né? Assim, né? Essa sala simultânea, ele fala, né, que é aleatório. Mas nunca é aleatório, não existe aleatoriedade, né? E aí, o que que vocês me trazem? Como que foi essa troca? Eu vou deixar, ó, eu vou ser gentil e vou deixar a Globo as Novas falarem. Se ninguém quiser falar, falo eu. Eu vou falar então. Foi muito bom. Tive com as meninas que eu tava, né, no workshop presencial, então foi bem legal. Que eu achei muito curioso que a Ívia compartilhou a mesma cena que me tocou, só que com uma interpretação completamente diferente. Isso é muito legal, né? E Qual que foi a é cena isso. que veio para você? A do final, quando ele se olha no reflexo, né? Para quem não estava na sala, eu e não me conhece, eu sou consultora de imagem, então sempre quando tem reflexo, imagem, tudo isso, né, me toca bastante. E para ela foi num lugar mais sentimental, assim, e para mim foi muito de um momento que eu tô vivendo agora de eu até falei na sessão passada com você, né, de que parece que tudo que eu falo de autenticidade, não só no processo terapêutico, mas também com a imagem, é como se aquilo valesse para todo mundo, mas não valia para mim. E tá me caindo essa ficha agora de, gente, eu falo sobre isso e eu tava me colocando um monte de caixinha. E assim, arrastando corrente sem perceber, né? Ou algumas percebendo também. E, e tá esse momento, assim, de redescoberta de mim, da minha expressão, do meu posicionamento no meu trabalho, da minha expressão até mesmo com a minha imagem. E foi engraçado, assim, tipo, essa coisa dele olhar e se reconhecer cisne. Então, pra mim, foi meio que, nossa, então é isso. Então, é por isso que tava ruim, é por isso que tava pesado, porque eu era outra coisa, que não é isso, né? E isso até através do trabalho, assim, como perceber que abraçar esse meu lado cisne e entender que tá bom, eu sou cisne, vai permitir que outros cisnes se conectem, né, com o meu trabalho, que foi o que você falou também na hora do conto. Eu dei uma viajada ouvindo isso e ouvindo o que você estava lembrando do que você estava falando, de que é isso, às vezes muito do que das dores que eu fico através do meu trabalho é justamente por não estar me expressando de uma forma autêntica. Então as pessoas se conectam com uma coisa que não é o que eu sou de verdade. E foi isso. É tão bom quando a gente percebe, né? Sim. E é impressionante como demora, né? De você olhar e falar, nossa, tanto tempo, né? E eu estava ali, eu quero ser pato, eu quero ser pato, né? E assim, ao mesmo tempo, eu Sim. falo que é um momento muito libertador esse momento, quando você se reconhece, cisne, né? A potência que isso traz. É impressionante. Quer me dar pipoca? Me dá. Filho. Eles estão lá fazendo pipoca. Mas que lindo, que lindo. E é isso, né? Assim, essa coisa de cada uma trazer, né? De duas pessoas trazerem a mesma cena, isso é muito comum nas salas, né? E o bonito, né? Desses contos, desse campo simbólico, né? Desse trabalho nesse campo simbólico, é isso. Para cada uma vai para um lugar que você fala, nossa, como que ela viu isso, né? Né? Ou como que eu fui para esse lugar? Você fala, gente, que mágico, né? E ao mesmo tempo, depois, deixa também reverberar tudo que vocês escutaram, porque a tendência, muitas vezes, é que depois de um tempo, aquilo que outras falaram, que talvez naquele momento para a gente, né? Tipo, nossa, sabe? Tipo, nossa, e ponto.
Daqui a um tempo, do nada, você volta, você fala, meu Deus, foi aquilo que ela falou, e agora eu consigo entender de onde veio. Então, também entender que isso que a gente está trazendo aqui, nesse momento, hoje, é só o começo de um eco, né? De um Uhum. lugar que vai continuar reverberando. Então, continua com esse campo aberto, né? Quem mais? Qual é o próximo cisne? E depois você vai falando das cenas, dos pontos, Sim, nos aí a encontros, gente entra assim, aí dos dentro. significados, né? Isso. Nos próximos três encontros a gente vai mergulhar. Então, hoje, a ideia é justamente entrar em contato com o conto, cada uma entender como que os símbolos chegam, né? O que que no conto atravessa, de que forma, né? O que que significa, o que que eu sinto, né? Então, esse primeiro encontro, ele é muito nesse campo do sentir mesmo. E aí, a partir dos próximos encontros, a gente vai dando significados. Significados possíveis, e não necessariamente são os únicos, né? Que é sempre importante quando a gente fala de símbolo. Então, assim, dentro do contexto desse conto, né, o que a autora traz, por exemplo, primeiro é esse lugar da criança rejeitada, né? Isso é uma coisa óbvia, vamos dizer assim, né? Dentro, né, quando a gente faz a leitura, a gente consegue alcançar isso. E o que ela traz também depois vai ser uma coisa que eu acho que no final das contas, é o mais bonito que ela conseguiu fazer, que é o complexo materno. Que é quando, a partir da história da Pata, né, da mãe Pata, ela analisa o que aconteceu com esse filhote, né, com esse cisne que, né, que não era pato, os tipos de mãe e as consequências das mães que somos ou que tivemos, para como que esse Uhum. filhote vai se desenvolver, né, que é o que leva a gente para a nossa história, né? Por que que foi assim para mim? Então, a primeira coisa é qual é a mãe que eu tenho dentro de mim? E a base dessa mãe que eu tenho dentro de mim, que é essa mãe simbólica, uma parte disso é a mãe real. E quem foi essa mãe? Né? Como foi a minha relação com essa mãe? E aí depois eu trouxe também, vou mandar um material para vocês em PDF hoje, né? Que é tipo um resumo no sentido assim de, né, dos significados, né? Já vou enviar para vocês hoje. Então eu adicionei também uma parte que ficou. Dá para mim aqui? Obrigada. Né? Eu adicionei uma parte que, para mim, nesse conto ficou em aberto, que foi falar sobre o complexo paterno, né? Que ela só traz um trecho do conto, né? Falando da Ele não ausência do apareceu, pai. né? Da É. ausência do pai. Só que eu falei, pera, né? E aí eu lembro que teve alguém essa semana na clínica que me trouxe que na história dela, o pai era a pessoa que validava ela. Mas, ao mesmo tempo, esse pai, ele era muito passivo. Então, tem várias leituras que a gente pode fazer, né, dessa integração que acontece com a gente, né, e que vai determinar esse nosso percurso e a rapidez ou não da gente se reconhecer cisne, não depende só da mãe. Só que aqui no livro ela vai para esse viés. Então, para mim, uma das coisas que às vezes eu trago, né, assim, nesses contos, eu trago algumas coisas complementares que eu sinto que falta, porque ela fez um estudo todo focado no arquétipo feminino, né? Então, assim, o entendimento dela nesse conto é: se eu integrar essa mãe, se eu conseguir enxergar esse complexo materno, eu me integro como ser. Não, eu não acredito nisso, né? Na prática, na minha história, na minha prática clínica, eu preciso trazer o pai também, ele existindo ou não, né? Mas essa figura paterna, ela também ajuda a definir o caminho, né, desse cisne que se reconhece cisne. Né? E o que ele faz com esse reconhecimento? Porque uma coisa é você se reconhecer cisne, a outra coisa é o que acontece a partir desse reconhecimento. Nem sempre é romântico, né? É Muito, sofrido. então, né? Então, assim, é um lugar que a gente, quando lê o conto, né, eu lê a interpretação, e você fala, nossa, eu me reconheci cisne, agora eu vou voar e vai ser lindo. Não, Aham. tanto que o que Confia. mais ficou assim no conto, antes de você
antes de terminar, que você fala que tem que gravar um, para mim foi ele morrendo lá, quase morrendo no gelo. Preso lá no gelo, quase morrendo, e aí vem o caçador e quebra ali o gelo. Nossa, não é tão fácil, o percurso não é fácil, leve, quase morre, né? Sim. Mas esse ficou. Eu não consegui depois transpor para alguma cena minha, não, porque ficou mais assim, acho que pelo que me aconteceu nos últimos dias, então eu fiquei mais nessa, na cena, eu falei, caramba, que gelo é esse, né? Matando ali, que fica congelado, você nem se move, ele fica lá no gelo, quieto, deixando congelar, para quase morrer e precisar de alguém vir e quebrar, E é né? uma cena de De. esgotamento, né? Sim, também. É Que, de né? esgotamento, né? É, Cansa, roda, roda, fica roda, correndo roda. atrás do rabo. Sim, essa cena é uma cena que teve uma das vezes que eu li esse conto, num período que eu estava vivendo, que essa cena me atravessou de um jeito, essa cena. E ali eu me toquei que era isso, né? Que eu chega, né? Só que eu precisava de ajuda, porque muitas vezes Uhum, você está tão exausta, você está tão exausta que não adianta, ai, cadê sua força? Falei, gastei tentando me encontrar. E aí eu uhum, preciso que alguém venha, entendeu? E muitas vezes vai vir aquela pessoa que é a menos esperada. E às vezes aquela que você espera não te ajuda. É, É, e é mais ou menos o que ele traz. Então, essa cena, mas é isso, né? Assim, essa cena, para mim, ela, a palavra dela que define ela é exaustão, né? É esse cansaço de tentar se encontrar, né? Tipo, você sabe que você não faz parte, mas você ao mesmo tempo não sabe, justamente porque você não tem com o que se identificar. uhum. Quando você está E fica congelado. E assim, congela. você congela, porque você está ali no meio, vamos supor, né? Uma pessoa que Uhum, está no meio de um grupo de pessoas que não tem nada a ver com ela, uhum, uhum. né? Sim. Então, né, é um momento que, cara, como que eu vou conseguir me identificar como cisne se eu estou no meio de um monte de pato? Uhum, Só que eu me esforço, porque de alguma forma eu acho que eu tenho que caber, né? E você é um problema porque você não cabe. Porque os patos uhum, vão dizer isso para você. É você que tá errada. É você que tá, né? Que tem que mudar para caber. Não é o grupo que é um problema. E aí, de repente, uhum, aparece um outro cisne. E muitas vezes, eu não sei vocês, mas assim, eu tenho algumas pessoas na minha vida que aconteceu de eu olhar, eu acho que eu já contei para as meninas aqui em outros contos do lugar da inveja. Que, né, tipo, tem uma história com uma amiga minha que foi isso. No começo, eu morria de inveja dela. E eu ficava com raiva. Eu via, né? E ela crescendo, 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 assim, né? No trabalho dela, uma mulher incrível, uma mulher que, nossa senhora, hoje ela tá, assim, explodindo, assim, na área de turismo. Eu acho que se bobear, eu já te falei sobre ela, que ela tem um instituto que chama Vivejar, que é a Mariane Costa. Cara, é uma deusa. Mas no começo eu ficava com ódio, né? E na verdade ela estava, porque ela foi embora, deixou a filha dela com o ex-marido, ela foi para outro estado, a menina era pequena, né? E eu assim olhava e falei, gente, que absurdo. Faz anos, né? Mas assim, eu ficava, que absurdo. E na verdade, depois, na minha análise, eu fui entendendo que, na verdade, eu queria fazer o que ela fez, né? Eu admirava ela e não conseguia enxergar. Então era eu enxergando um cisne enxergando um cisne, mas eu briguei com aquilo, porque eu reconhecer que eu era como ela me dizia que eu precisava também me mover com a coragem que ela, uhum, né? Eu uhum, queria também ir para um palco, sabe? Que eu queria também esse lugar de ser escutada por muitas pessoas. Mas muitas vezes uhum, vai acontecer isso, a gente vai encontrar um cisne e a gente vai negar. A gente vai ter raiva. Por quê? Porque de alguma forma aquilo diz para a gente que a gente vai precisar ir para um lugar muito desconfortável, que é o lugar do desconhecido, mas que ao mesmo tempo é o lugar ao qual a gente pertence. Essa é a grande loucura. loucura mesmo. Cris, você queria falar? Quem mais quer falar?
Rita, quer Eu falar? quero, mas nesse momento eu tô um pouco sem condição. Eu preciso dar uma recuperada. Tá bom. Quer falar, Rita? Posso falar. O que me marcou bastante foi a cena em que o patinho sai e ele começa a procurar, né, um local aonde ele fosse aceito, aonde ele se encontrasse, né? Então ele passou por vários locais ali, todo atrapalhado, né? Essa cena que eu me identifiquei bastante pela minha história também, assim, quando criança, quando adolescente, eu não era muito aceita. Não sei por que motivo, mas eu não era muito aceita, em alguns locais, em outros era, mas aonde eu queria eu não era, né? Assim, as meninas da rua que eu brincava faziam muito bullying comigo, não me aceitavam, e aí eu ficava procurando, então eu vou tentar nesse grupinho aqui. Então eu vou tentar nesse. E aí eu não era aceita, né? E hoje eu, às vezes, também me sinto assim, um pouquinho. Às vezes me sinto deslocada no ambiente de trabalho, acho todo mundo muito chato, às vezes, é. E na minha própria família também. Às vezes eu me sinto estranha, sabe? Então, essa foi a cena que me pegou, assim, que mais me marcou hoje, foi essa. E o que que isso significa para você? O que que você sente que, de alguma forma, o fato dessa cena ter te atravessado, o que que ela, ao mesmo tempo, invoca, né? O que que, de alguma forma, ela está pedindo para você? Na verdade, a mesma questão que a gente está falando aí do pato e do cisne, né? Assim, às vezes, eu acho que, às vezes, eu tenho como se fosse assim, uma boa vontade, ou uma asa branca aí, por exemplo, que outras pessoas não têm. E aí não tem aceitação, não tem boa vontade, só tem crítica, por exemplo, no trabalho, né? E aí eu fico estranha nesse meio, né? Assim, e na família também. Ninguém tem boa vontade, todo mundo tem olhos, mas não enxergam as situações que precisam ser enxergadas, né? E eu também me sinto diferente. Então, eu acho que é um pouco isso, de se sentir diferente nos locais, né? Desde criança, às vezes eu sinto isso, eu tenho isso comigo. Eu acho que é um pouco isso, de ser cisne. Às vezes eu sou pato, às vezes eu sou cisne. Mudo de pato para cisne, volto. Acho que é um pouco isso. É, Eu vou te contar uma coisa: ou você é pato ou você é cisne. né? Você não muda, Sim. né? Não. Não Ou você é sei. pato, ou você é cisne. Se você está aqui, você é cisne. É, acho que sim, acho que sim. O céu te É, garante isso, né? O que eu sinto é que quando a gente pega nessa cena, é de alguma forma esse lugar de falar, procura outro lago, é, né? E vai para uhum, o próximo, né? é, Um dia eu tava, a hora que eu estava fazendo o resumo, né, do livro, do capítulo, eu fiquei pensando, eu falei, gente, que vontade de escrever todos os lagos que eu já visitei. Deve ter sido uns 60. Sem brincadeira, gente. é. Eu passei por tantas tribos, por tantas tribos, por tantos lugares, e assim, é muito recente que eu realmente falei, agora sim, né? Agora eu sei quem eu sou, agora eu sei onde eu tô, e agora eu tô onde eu quero estar. Mas foram muitos lagos. E é um lugar Mas que, também, assim, desde a adolescência, assim, também, sim, é, desde a infância, é, desde a infância, desde a eu sempre, infância, né? eu nunca fui aquela de pegar um grupo e ficar só naquele grupo, né? Assim, minha mãe falava que eu era muito promíscua, né? Eu era aquela que eu tinha, assim, eu ficava em todos os grupos, né? A gente na sala eu ficava mudando de lugar na sala, né? Porque eu gostava de ficar com todos os grupos, porque de fato era isso, eu tava testando, né? E às vezes eu estava em um, começava a me encher o saco, eu ficava com o outro, né? E eu não tinha esse lugar de me fixar. Na adolescência, então, Uhum. né? Eu mudava de acordo com os ritmos musicais.
Tinha Aham. a fase do heavy metal, eu tinha a fase do country girl, Uhum. tive a fase de disco, tive a fase de cigana. Eu tenho fotos, assim, eu adoro ver essas fotos, porque é impressionante. Cada ano da adolescência era um estilo, porque era uma tribo Uhum. diferente, né? Foi Uhum. sair de casa. Então, assim, eu fui indo, mas é uma inquietação que a gente sente. E Uhum. tem algo que diz pra gente que tem um lugar pra gente, mas muitas Uhum. vezes dá muito medo. É, Dá muito medo de ficar sozinho. exatamente, é. Ou você falar assim, nossa, eu ainda não encontrei os meus cisnes, né? Eu não Sim. encontrei. Aham, Mas aí você é. tem que continuar caminhando, entende? É, E aí é uma coisa subjetiva, né? O que que é continuar caminhando? De que forma? Como? Aí cada um dentro da sua história e dentro daquilo que consegue também, né? Mas o uhum, segredo é esse. Eu falo, não pare de uhum, caminhar. Enquanto você não é, estiver nesse lugar onde você se sinta segura, se sinta vista, se sinta inteira, não para, né? é, Para onde, uhum. como, aí cada um com o seu caminho. Mas eu só te digo que essa cena é isso que ela invoca normalmente. Ela tá te É isso mesmo, dizendo, né? É, continua caminhando, é, você é cisne. é. Só te digo isso. Mas que bom te ouvir. Ah, Mas, obrigada. mas alguém, as carinhas. Eu vou falar, eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu dormi, eu tava falando no meu grupo lá, tava a Tamis, a Rita, a Ívia, e eu. Mas assim, uma cena que, quando acho que os lapsos que eu peguei assim no conto foi quando ele fala que ele gostava de ficar debaixo d'água. E aí me veio, eu com as minhas piras, aí veio uma música que é do Arnaldo Antunes, que fala: debaixo d'água tudo era colorido, mas eu precisava respirar. Tinha que respirar todo dia. Essa música mexe muito comigo e veio muito nítido isso, assim, que eu tô precisando respirar, eu acho. No grupo, eu nunca ouvi essa música, mas Arnaldo Antunes é Coloquei, incrível. eu coloquei lá. Ah, você Elas colocou? pediram, coloquei no grupo das lobas. Nossa, você falou, eu não ouvi, mas você falou, me arrepiou inteira. Não, e ela fala que você vai se formando como um feto, querendo, sabe? Inclusive, quando meu filho fez 18 anos, eu coloquei essa música, assim, porque eu acho que tem tudo a ver com muitas coisas, assim, profundas, sabe? E eu acho Uhum. que. Mas foi assim, eu fiquei com raiva de não ter ficado tão presente no conto, mas as meninas me ajudaram, vocês todas estão me ajudando a ver cenas que eu não ouvi, que eu não. Mas foi importante, talvez, essa cena que ficou, né, dele ir para debaixo d'água. E essa cena fala sobre o fato de você ter dormido, né? Sim, Foi um respiro. também. Eu lutando contra isso, viu? Que eu lutei. Não lutem, não lutem, porque o sono acontece. Muitas vezes, né? A gente já aconteceu aqui as dorminhocas, né? A Pri, eu lembro que já dormi. A Pri já dormiu. Eu lembro que já dormi. E assim, Tem isso no meu relato de hoje, daqui a pouquinho. Já vem com mais informações. esse lugar do sono, né? Durante o conto, ele também nos diz algo. E no seu caso, como você dormiu e você teve esse lugar com essa cena que fala do respiro, respirar é descansar, dormir é descansar. Você só precisa descansar. Tem hora que o pato precisa caminhar, tem hora que o pato só precisa descansar. Que até para se reconhecer cisne, a gente precisa estar descansado. Sim, Se a gente estiver cansada, a gente não consegue se perceber no lago. É igual quando a gente está no dia a dia, né? Quando a gente está no dia a dia, correndo, exausta, você não enxerga o que está acontecendo. Você mal se olha no espelho. Tem dia que eu percebo que eu não me olhei no espelho durante uns 3 dias, juro. Eu tô escovando o dente, mas não tô olhando no espelho. É muito doida essa sensação. E aí, quando eu percebo, eu respiro. Falo, volta, pelo amor de Deus. Entendeu? Como assim? Eu tô escovando o dente e não tô, né? Não tô olhando.
Tô ali de frente ao espelho, escovando o dente, mas não tô me vendo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma coisa muito doida. Que de repente Não, pode. eu já. É, porque aí você chega e você fala, eu escovei o dente, né? Tipo, então assim, Hum, se você tá cansada, você também não vai se reconhecer cisne quando você tiver a possibilidade. Então só descanse. Que bom que Sim, você descansou um senhora. pouquinho. É. Pri. Vamos lá. Acho que agora eu consigo. Talvez. Eu fiz algumas pequenas anotações, poucas, mas eu vou ser breve, prometo. Curiosamente, eu não dormi. Eu ouvi todo o conto. Olha, temos uma moça que ama ser minhoca. Mas eu até comentei no grupo, tava eu, a Mai, a Verinha e a Rô, justamente isso, que eu sempre dormia, ficava com um fragmento ou outro, enfim, e aí conforme, exatamente o que a Lu falou, as meninas iam trazendo, ia abrindo o campo para mim. Minha primeira, minha primeira anotação foi, eu não dormi, né? Eu senti muito calor durante toda a leitura do conto, muito calor, muito calor, muito calor. Eu fiquei com os pés no chão, então assim, eu sentia meu rosto quente, minhas mãos suando, os pés suando também, eu achei isso bem interessante. E eu fiz alguns bullet points aqui para não esquecer, então, assim, nitidamente é sobre a minha história. A questão do ovo muito grande, o ovo rachando. Antes disso tudo, desculpa, que tá aqui em cima, que depois eu coloquei. A rosa vermelha bem no começo, que fala que era bordada nas roupas. Eu não sei se ela vai entrar ali tão a fundo em todos esses símbolos, mas foram símbolos que me vieram. Então, a rosa vermelha, o ovo grande, o ovo rachando. Aí me veio o incômodo quando uma outra pata chega e fala, né? Ah, mas o pai não veio, ele não veio, enfim. Porque aí sim, para mim tem muito a ver com a minha história. Eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó materna. O meu pai, quando descobriu que minha mãe estava grávida de 5 meses, ele meio que desapareceu. Ele estava presente, mas não estava. Então, assim, para mim era muito sobre a minha história. Cada vez ficava mais forte isso. Um incômodo gigantesco. Que como que quando esse pato sai, essa mãe não vai atrás nem para falar, volta aqui, meu filho. Ela, tipo, ele tá indo, tudo bem, deixa aí, o mundo cuida. E isso eu fiquei muito, mas muito incomodada. Acho que muito por eu ser mãe hoje também, isso me incomodou demais. É, A cena, ele com as asas grandes, enfim, ele sentindo um pouco de medo. Então, em várias cenas, assim, me remeteu a várias partes da minha história. Eu consigo trazer muitos takes da minha vida nesse conto. Mas, ao mesmo tempo, eu não senti esse medo dele de não pertencer a lugar nenhum. Eu sempre senti que eu não pertencia ali aos lugares que eu estava, mas isso me incomodava, mas ao mesmo tempo era do tipo assim, fica tranquila que daqui a pouco você vai entender o porquê, tá tudo certo. Então, acho que foi mais disso, assim, famílias separadas eu também anotei. O que mais que eu tinha anotado aqui? Eu acho que e eu coloquei assim, é, ele ser feliz, mesmo percebendo que ele não pode não pertencer a lugar nenhum, com seu jeito diferente, pertencendo a todos os lugares. Aí, quando a gente fala que esse trabalho mexe, nananã, que a gente não tá igual, nananã, eu não consigo não te agradecer mais uma vez, Maia, porque a gente não faz ideia aonde a gente vai mexer quando a gente começa. Apesar de você falar que a gente mexe, que é profundo, e cada conto é um ponto, mas a gente descobre que dá para ir mais fundo. Então, muito obrigada. Não é nada, bonita. E o que que te levou mais a esse choro? Quando você começou a trazer os pontos que eu tinha anotado, que era assim, que era a ausência de um pai, que tipo a figura da mãe. Para mim é muito e aí assim, tudo que você ia falando era tipo assim, ai, vocês são coerentes, porque para mim não fazia sentido nenhum. Então, e eu anotei assim, né? O que eu faço descobrindo que eu sou um signo. Isso é muito interessante, porque eu venho falando alguns pontos
que é sobre me conhecer, é sobre um autoconhecimento, mas cada vez está sendo mais claro isso para mim. Eu disse muito isso no da Mulher Esqueleto, né? No final, ali, na última partilha, que para mim era sobre mim. Apesar de ter alguns personagens e alguns arquétipos que não era a Mulher Esqueleto, mas para mim era sobre mim ali o tempo todo. Acho que a Rô também falou isso, a Roberta que está aqui. Uhum. E para mim, esse meu choro foi de emoção do tipo, eu acho que eu tô entendendo o rolê todo agora. E aí era mais de, não era um choro de tristeza, sabe? Era um choro de reconhecimento, de agradecimento, assim. E aí é por você, né, querida? É por todos. É isso aí. Que linda, gente. Ele mexe bastante. E assim, esse conto ele mexe em lugares muito sutis, justamente pela simplicidade dele. Ele E mexe aí, eu numa não coisa. conheço mesmo o conto. E aí vou atrás do filme, de toda a série que a Nayara falou que tem na Disney. Me aguarde na semana que vem. Uma coletânea inteira. Mas esse aqui, ele é mais Mais completo. detalhado. É, Eu tenho um livro de contos clássicos que tem ele, né? Depois tiro foto da capa aqui e coloco lá no grupo, mas não é tão detalhado igual esse. Ele é mais simples, porque é para criança, né? sim, Ah, sim. eu vou atrás do simples mesmo, porque se o profundo já me debulhou, o simples, então talvez eu nem vi a semana que vem. É lindo. Verinha, Rô, vocês querem falar? Eu tô me recompondo, de verdade. Só gratidão. Se precisar conversar, você me fala depois, tá bom? Verinha. Eu, eu fiquei pensando num monte de coisas, mas a Rô chorou muito no nosso grupo e a única coisa que deu para falar foi assim que a gente é muito solidária a ela e que a gente agradece muito dela estar junto, né? Falei da facilidade dela de chorar e da minha dificuldade de chorar, né? A gente já falou isso na Mulher Esqueleto e assim, eu tenho dificuldade de chorar, né? Sempre tive, eu sempre fui muito contida, sempre muito, né? E até a gente falou disso na Mulher Esqueleto e vendo a Rô hoje, e assim, só gostaria de abraçá-la, né? Falei isso para ela, porque a gente fica atravessado, né? A gente fica. E teve várias cenas que passou e que, assim, eu ouvi o conto inteiro, assim, tem muito detalhe, muita coisa, e algumas coisas acabou me lembrando da minha adolescência, né? Porque eu sempre fui muito contida e na adolescência ainda você é toda estranha, né? Aí fica mais difícil ainda. Você não sabe se é pato, se é cisne, se é, né? Você fica no meio termo. E aí falei para elas também da minha idade e ainda está insatisfeita e ainda está querendo procurar significados, maneiras de ser e tentar se encaixar de alguma forma. Ultimamente eu tenho estado muito sozinha, né? Isso me incomoda bastante, mas assim, eu não tenho conseguido sair muito de tudo isso. E até falei para elas, né, que essa busca, essa coisa, tem horas que enche o saco, sabe? Enche o saco, porque você não fala, putz, é isso. E,
sei lá, a sociedade, a vida, tudo fala, não, você com tal tempo você tem que ser assim. E você não é assim, né? Você não é assim. Então, tem horas que eu tô de saco cheio de ficar procurando e tentando definir e fazer e, sabe? E é isso. Eu acho que o que dá para falar hoje é isso. Ai, que linda. Primeira Não é coisa, lindo, você é não é linda. Você lindo, é não linda. é lindo. Você é linda. Não ponha essa mentira na frente. Ai, eu Olha prefiro pra ser mesma nave. O ETzinho da Pri. Falei que você é Gente, linda. não é lindo, não é lindo. É você que é É, linda. Eu tô falando que você é não linda. sou, não sou, não Mas Ela é. sou. é Ah, não. cisne. É É, sim, não, senhora, ó. não Ah, começa, não. peraí. Olha lá. Peraí. Hum. No sexto ponto, você me Eu. falar isso, eu vou até você te bater. Não. Não, mas agora é sério. Peraí, assim. Eu te vejo linda. Eu legitimo o que você consegue enxergar hoje em você, mas eu te vejo linda. E você sabe. Engraçado que você falou isso e ela não ouviu isso. Achei muito Sim, louco sim, isso. sim, sim. Né? E a Verinha, ela é uma grande referência na minha vida, né? Quem não sabe aqui, né? A Verinha me conhece desde a minha adolescência, aliás, né? Ela trabalhava no laboratório, que eu era técnica química. Então, quando eu conheci a Verinha, ela foi uma das minhas mães. Agora eu Que vou ficar lindo isso. emocionada. É, agora eu vou ficar emocionada. E é verdade. Para mim é uma grande honra, Verinha. Você está nessa jornada. Você não sabe, o dia que você falou para mim que você ia participar, você não tem ideia. O que que é para mim ter você aqui? É poder, de alguma forma, te agradecer. Porque naquele momento eu precisava de outras mães. E você foi uma delas. E você ainda é. Querendo você ou não. Você não tem escolha, né? Mas eu entendo esse lugar do cisne cansado. Porque Então, a minha trajetória é essa. Eu fui o tempo inteiro mãe de um monte de gente, sim, sabe? Eu fui mãe da família, fui mãe de amigos, fui mãe de. Nossa! E é assim, ainda hoje eu sou assim, sabe? Se agora você aceita que a chegar e gente falar, tá puta, eu preciso de tal coisa, eu me largo e vou fazer a tal coisa para você e para várias outras pessoas. E o que eu tô brigando muito comigo é assim, por que que eu não faço isso para mim? Porque o meu dia a dia ele tá um saco. Eu quero fazer um monte de coisa e ele tá emperrado, ele não vai, sabe? Eu não sei se é canseira, eu não sei o que que é. E Eu acho aí que eu tô precisa na ser ouvido. busca. Eu ainda tô na busca. Eu acho que assim, temos aqui várias pessoas que moram em São Paulo, né? Então, por favor, tomem café. Vão, né, se reunir. Não, tomem cacau, não toma café nada. Ia falar Café isso, vai se olha pra piorar a você, tá com ansiedade, vai piorar cacau. tudo isso aí. Não Toma toma café. Café só até depois do almoço, pelo amor de Deus. Então, a Vai ficar senhora tudo trate doida de sem convidar. dormir. Não, peraí, aí você está querendo confundir o negócio aqui. Então, você vai fazer o seguinte: você então vai organizar um encontro de cacau, né? Olha lá, olha eu agitando, Aí, ó, fechou. né? Nossa, que Você delícia. vai organizar um encontro de cacau para as lobas, né, em São Paulo. E eu estou falando Tá bom. sério, esse bilhete é sério. Eu já Aí tô a com vontade de Nayara ir vai já. ter que vir. A Rita mora onde, Rita? Eu moro em Valinhos. Ah, tá pertinho. Vale... Então a Certo. Nayara Faz vai o ter bonde com a que Mayra do interior e vem. É, a Nayara é de Minas Gerais, a Nayara é de BH. Ela vai ter que vir de BH, né? A gente vai para São Paulo. Gente, a Tamis é maravilhosa na condução do cacau, né? No workshop, ela que conduziu, né? O nosso trabalho com Hum. cacau, com tambor, cantando lindamente. Então, pronto, olha lá, Verinha, já temos aqui, né, uma agitação que você trouxe para gente, né? Para que você aceite.
também ser cuidada, né? Porque existem mulheres aqui que sabem cuidar e que querem cuidar de você. Eu, inclusive, eu vou também, né? Linda, 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 linda. E ninguém vai tirar que isso é verdade. E achei lindo você falando para Rô, Rô, um abraço de todas. Tenho certeza, né, que todas nós queríamos poder te dar um abraço gigante, né? Assim, eu sei tudo que você está atravessando, né, nesse lugar. E lembra também que a gente está junto, né? Sim. Você não está sozinha, embora em alguns momentos a gente esteja sozinha mesmo, não tem jeito, vida adulta, né? A gente sempre vai atravessar, né, em alguns momentos essa solidão, né? Eu acho que quanto mais a gente vai, né, avançando na idade adulta, mais a gente vai tendo momentos que a gente sente uma certa solidão. Eu acho que o que a Verinha está trazendo, né, esse lugar também, Verinha, eu sinto que as pessoas mais velhas, elas sentem muito isso. Assim, é impressionante, né? Assim, pessoas que eram super, tinha um monte de gente em volta, às vezes, não sei o quê. De repente, depois dos 60, mais ou menos, eu ouço muito essa narrativa, né? E esses dias eu acho que eu estava ouvindo a Fernanda Montenegro falando sobre isso, sobre essa solidão, né? Quando você chega numa certa idade, né? E o quanto você tem que desenvolver formas de lidar com ela. E esse cansaço que você trouxe, às vezes eu sinto que a gente precisa aprender a só ser, sabe? De tipo, cara, é isso que eu sou hoje. Tá bom por hoje, sabe? Tá bom por esse mês, né? Eu tô nesse caminho de autoconhecimento que tem aqueles, né, aquela gente brinca falando, ah, eu queria me desconhecer. Parece, eu não aguento mais ter que me conhecer, né? Porque é cansativo. Porque a gente está buscando também, a gente não vai percebendo, mas a gente está buscando uma perfeição, um ideal. E eu acho que tem uma cilada muito grande nesse processo, né? A gente precisa entender a hora de parar, a hora de falar, cara, é isso, entendeu? Tem uma, né, uma lasquinha aqui, tem um negócio torto aqui e tá tudo certo, essa sou eu, né? Eu acho que a gente tem esse lugar do autoconhecimento, ele tá virando um lugar muito higienista mesmo, sabe? Um lugar de tentar fazer um diamante, uma coisa, né, toda lapidada. E a gente é bruto, a gente é selvagem. Então, eu acho que também tem um momento de você soltar, sabe? Então, a gente está aqui nesse trabalho, cara, eu vou pegar o que serve. Ah, não, mas daqui, será que eu tenho que fazer tudo isso? Ah, não quero fazer, não, preguiça. Entendeu? Assim, não faz, né? Ah, eu tenho que olhar para isso. Olha diferente, né? Teve uma vez que eu fiz um workshop e uma das mulheres, acho que foi da. Qual que foi? Acho que foi da La Loba. Ela fez um desenho que eu fiquei impressionada. Todo mundo desenhando a mulher selvagem, feliz, né? Se libertando, toda alegre, não sei o quê. Ela fez a mulher selvagem, assim, de tipo assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais catar osso. E eu achei aquilo o máximo, né? Porque todo mundo ficou em choque, assim, né? E eu achei o máximo. Eu falei, é isso, então descansa, mulher, né? Já fez seu trabalho, tá tudo certo. Se você quiser voltar depois, você volta. Então, acho que, né, como a gente falou para a Lu, é descansar a gente também, sabe? Eu acho que dentro desse processo de autoconhecimento, a gente não pode esquecer que descansar faz parte. E, ao mesmo tempo, querer se divertir, querer dar risada. Por isso que eu falei, a gente fazer uma roda, vai, vamos dançar, vamos brincar. Tá sério demais tudo, tá muito chato, né? As bombas tudo caindo e a gente aqui querendo, né? Só ficar perfeita. Não, vamos celebrar que a gente está viva. E vamos celebrar que, pelo menos agora, a gente não está sozinha. Em alguns momentos a gente vai estar, mas nesse momento agora a gente não está. A gente está com outras mulheres que também, daqui a pouco, também vão sentir esse lugar de solidão e tá tudo certo, mas sabe que tem aqui. Ou seja, a gente não está sozinha. Certo, mulheres? Olha lá, viu? Mas passei só meia hora. Tá melhorando, hein? Tá melhorando, tá melhorando. Amadas. Ai, foi lindo. Eu amo isso aqui. Tava com saudade, gente. Eu tava com saudade. Eu falei, toda quarta-feira que eu não tenho encontro com as lobas, eu fico meio desnorteada. Eu acho que eu fico nesse lugar meio solitário também.
Meu Deus, eu quero encontrar com as lobas. Mas aí, a partir da semana que vem, a gente vai entrar, então, né, nesse trabalho de entender, né, um pouco mais desses símbolos. Pri, esses símbolos que você trouxe não tem, da flor vermelha, não tem. Tem. Não, ela não fala da flor Ele vermelha. borda, tem. Ele Não, borda a flor não. vermelha nas roupas. Era aí, pessoa. Não Ah, tá. O ponto que eu fico acordada, você tá me dizendo que não tem isso? Pelo amor de Deus, não tá tudo tem errado. análise. Ela não faz uma Ah, você análise. analisa para mim depois esse Não, minuto? você precisa fazer isso, porque chamou a Ah, sua tá bom. atenção. Eu Então, anotei aqui algumas coisas. então, o que eu sugiro é que você volte para esse trecho e você entre em contato por que que chamou a sua atenção, porque eu nem lembrava de rosa vermelha. E olha que eu amo rosa vermelha, né? Então, olha você, porque se veio para você, é porque tem alguma coisa aí para você, tá? Mas É a dentro. pomba gira. É, tem essa ligação aí também, fato. Mas tudo bem. Pronto, Mas revelado. não, Revelado. mas eu coloquei meio que do lado aqui das coisas que me chamaram a atenção, eu fui colocando o que eu acho que pode ser. Pra fazer o check depois com você, E- conforme você for contando. Já que não vai ter a rosa, depois eu conto o que eu coloquei. Então, mas é isso, entende? Tem coisas que vêm que não tá, né, nas interpretações, porque ela vai pegar o principal, né? Ela pega assim aquilo que ela realmente diz respeito à parte psicológica do conto, né? Mas tem alguns símbolos que ela não traz assim, que eles aparecem porque aparece muito símbolo. Mas geralmente, Uhum. justamente nesse lugar da troca, é o que muitas vezes algumas pessoas trazem, né? Alguns símbolos que também não estão. Então, por isso que é tão rico. Então, tudo que vier para vocês, que chamar a atenção aquele símbolo específico, que não tiver na interpretação, não é porque ela não traz que não é importante. E observem também se vocês sonharem, que acontece muito depois desse trabalho com conto, da gente sonhar. E se sonhar, a hora que acordar do sonho, anota, porque senão vai esquecer, né? Então, assim, já acorda lá de madrugada, zureta, né? E anota, pelo menos palavra-chave, porque normalmente isso daqui ele abre o campo onírico, né? A gente faz esse trabalho com conto, a gente começa a sonhar. E esses sonhos, eles conversam com o conto, eles conversam com o que o conto quer trazer para cada uma de nós, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente vai entrar, então, nessas interpretações, aí a cada encontro a gente navega nessas interpretações, né? Eu vou trazendo alguns trechos, né, de cada parte, e tudo que vocês forem sentindo, vocês vão trazendo também. Se tiver alguma coisa nesse meio do caminho que vocês quiserem anotar para trazer, né, que de repente vai cair umas fichas depois, né, e questões e tudo mais, tragam no próximo, nos próximos encontros também, tá bom? E é isso, amadas. Primeiro O encontro, ovo vai ser falado? Ou hein? o ovo também não? O ovo. Obrigada. Mas é engraçado que a hora que você falou do ovo, eu não vou te falar. Primeiro você analisa aí. Mas a hora que você falou do ovo, teve alguma coisa que veio na minha cabeça sobre você que eu achei interessante. É, eu achei interessante, assim, mas eu prefiro que você. Anota para você não esquecer de me contar depois, faz favor. É só você perguntar que eu vou lembrar, porque foi muito específico. Entende? Foi muito específico. Assim, na hora que você falou, veio. Aí eu falei, ah, se veio, é. Entendeu? Mas eu prefiro que você acesse primeiro aí. Entendeu? E Tá depois. bom. É isso, amadas. Então, até a semana que vem, às 7h30 de novo, né? E tentem descansar. Eu acho que é disso que a gente está precisando também. Tá bom? Tá Beijo. joia. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, Boa meninas. tchau, noite, beijo. Beijo, meninas. Rô. Boa Boa semana. noite. Tchau,